Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade, nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre de engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresário. Atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 em várias linhas de atuação, com venda, serviço, instalação, enfim, muitos serviços e produtos relacionados à acessibilidade. E nessa live de hoje eu estou aqui para continuar respondendo às perguntas dos participantes do meu último curso gratuito, que foi a Jornada da Edificação Acessível, que aconteceu no mês passado. Lá, os participantes tinham a possibilidade de me enviar alguma pergunta a respeito de acessibilidade, como empreender com acessibilidade, enfim, era um espaço aberto, livre para os participantes fazerem alguma pergunta. E essas perguntas que foram feitas lá na Jornada da Edificação Acessível serão respondidas aqui por mim todas as quartas-feiras, sempre nesse horário, às 7h30 da manhã, até que todas as perguntas sejam respondidas. Irei responder a todas as perguntas. Então, eu tenho feito isso ao longo das quartas-feiras e se você participou lá da Jornada da Edificação Acessível, pode ter certeza que se você mandou a sua pergunta, ou ela já foi respondida, ou ela ainda será respondida até que todas as perguntas sejam respondidas, tá? Então vamos avançar aqui da onde eu parei da última live, respondendo aqui aos participantes da Jornada da Edificação Acessível. A próxima pergunta que eu tenho aqui é: como iniciar essa visão de acessibilidade nos projetos? Eu já vi que tem algumas aqui, tem uma seguinte que é parecida com essa, então eu vou responder as duas de uma vez, ó. Como iniciar essa visão de acessibilidade nos projetos? Tem uma outra, a próxima, que é como funciona. Isso, como funciona, né? Ficou muito vago, não entendi muito bem como funciona o quê. Eu imagino que seja questões de acessibilidade, assim, implementação. E como posso aplicar em meus projetos? É uma outra pergunta que eu tenho aqui. Então, essa questão de você considerar os requisitos de acessibilidade em projetos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês e que eu considero muito importante é o seguinte: quando você vai trabalhar com acessibilidade, existem algumas possibilidades e uma delas é você implementar aqueles requisitos já na fase de projeto, tá? Uma outra possibilidade é quando você vai trabalhar com adequação, quando você tem edificações existentes. Claro que existiam muitas edificações anteriores à regulamentação, às normas, às leis de acessibilidade, e todas essas edificações, a legislação prevê que devem também atender aos requisitos de acessibilidade. Então você tem essa questão de todas as edificações existentes precisam ser acessíveis e todas as edificações que serão ainda construídas precisam atender a requisitos de acessibilidade. Só pontuar que são edificações e espaços de uso público, de uso coletivo ou edificações de uso comum, considerando edificações privadas também devem atender a requisitos de acessibilidade. O único local que você não tem a obrigação de atender os requisitos de acessibilidade conforme as leis e conforme as normas são em edificações privadas unifamiliares, ou seja, dentro das próprias casas das pessoas. Então, em um imóvel residencial, você não precisa atender aos requisitos de acessibilidade que estão nas normas e na legislação. Porém, ainda assim, mesmo que você não tenha essa exigência, essa obrigatoriedade, ainda é um campo de atuação para arquitetos e engenheiros que vão atuar com acessibilidade, porque mesmo que não seja obrigatório, existem demandas, existe um público muito grande de pessoas que têm algumas questões ali que podem ter mais facilidade na interação com o espaço, inclusive com os seus próprios espaços. Então também é um campo de atuação. Então veja bem, projeto, adequação, tem essas duas vertentes. Quando você está trabalhando na fase de projeto, eu tenho o melhor dos mundos para se trabalhar acessibilidade, porque eu estou no campo do imaginário. Então, se eu domino quais são os requisitos de acessibilidade que devem ser implementados,
aquele projeto ele já é concebido atendendo aquilo. E isso é muito mais fácil do que a outra situação, que é a situação de você pegar um espaço existente, entender o que tem no referencial técnico e trabalhar a adequação. Já fica mais difícil, você já vai trabalhar com um conceito de retrabalho, de adequação. E quando você está na fase de projeto, você tem a possibilidade de trabalhar com o conceito de desenho universal em muitas situações. E o desenho universal nada mais é do que você conseguir projetar espaços e edificações de modo que os seus elementos possam ser utilizados por todas as pessoas, com todas as capacidades, com todas as limitações, sem necessidade de você ficar adaptando um pedacinho aqui e outro ali para atender alguma especificidade de alguma pessoa com algum tipo de deficiência. Entendeu? Então você consegue trabalhar, é a Disneylândia da acessibilidade, você implementar esses conceitos ainda na fase de projeto. Tá? E como que, respondendo assim mais profundamente essa pergunta que essa pessoa fez aqui, ó, como iniciar a visão de acessibilidade nos projetos, é você conceber aquele espaço, aquela edificação, utilizando algumas premissas. O que é comum os profissionais fazerem? Eu vou projetar aqui um espaço, uma edificação, agora deixa eu pegar aqui as normas para eu ver aqui o que eu preciso fazer para atender a requisitos de acessibilidade. Estou com uma norma aqui, essa aqui é a BNT-NM 303. Né? Então existem várias normas para você atender. O referencial técnico ele é vasto, tem muitas normas, tem a legislação, e o que eu defendo é que você domine as informações que estão ali para conseguir trabalhar com segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo, que se você, ao for questionado pelas suas decisões de projeto, você vai ter uma resposta com base no referencial técnico. É isso que eu defendo. Mas geralmente a pessoa vai lá, pega a norma, eu tenho que atender a todos esses requisitos que estão aqui na norma. E isso é verdade, você deve atender. Porém, é mais fácil de você entender o que deve ser feito se você volta um pouquinho e trabalha outras questões, como, por exemplo, a sua percepção com relação ao espaço que você está projetando ali ainda. Então, você vai pensar assim, vai pensar naquele espaço sendo efetivamente utilizado. Como que as pessoas, qual vai ser a finalidade daquilo que você está projetando? É o quê? É uma instituição de ensino? É um centro de saúde? É uma área de recreação? É um prédio comercial? Entendeu? Então depende do, assim, a finalidade da edificação já vai te dar, assim, uma compreensão da maneira que as pessoas vão utilizar aquilo ali. Você consegue fazer esse exercício a partir de entender qual a finalidade daquele espaço que está sendo projetado. Então você vai ali e imagina mesmo, olha, eu estou projetando aqui que seja um centro de saúde. Como que uma pessoa vai utilizar um centro de saúde? Qual é o público que vai utilizar esse espaço? Como que vai ser a dinâmica de utilização desse espaço para trazer uma terminologia do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é você compreender a dinâmica de utilização do espaço, como as pessoas vão utilizar um espaço. Então, para trazer esse exemplo do centro de saúde, eu tenho esse espaço que poderá ser utilizado por pessoas que vão buscar algum tipo de atendimento, que serão, né, os pacientes e seus acompanhantes, e eu tenho também um outro público de pessoas que vão trabalhar ali naquele espaço. Então, eu tenho espaços que vão ser específicos para pessoas que trabalham ali. E eu tenho os espaços que vão ter a possibilidade de ser utilizados pelo público que busca um atendimento. Entendeu? Então você vai ali, como é que vai ser? A pessoa vai chegar aqui, então eu tenho acesso. Como que é esse acesso? Eu tenho um desnível? Eu não tenho? E como é que eu vou trabalhar esse desnível? Então eu tenho lá na norma uma indicação, né, um requisito de como eu vou vencer desníveis. Quais são as possibilidades? Eu tenho escada, eu tenho rampa, eu tenho equipamento eletromecânico de circulação. Qual será a solução mais viável para aquele caso que eu estou analisando ali? Então aí sim você vai buscar os elementos, as soluções tecnicamente indicadas no referencial técnico. Mas antes você começou a pensar ali, fez o exercício de como que aquele espaço será utilizado pelas pessoas. Então, depois que você compreendeu essa dinâmica de utilização do espaço, você vai pensar
nas pessoas, quais são as características das pessoas que vão utilizar aquele espaço. Então, um centro de saúde é um espaço que vai ser projetado para que qualquer pessoa busque algum tipo de atendimento ali. Então, você vai ser uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência, vai ser uma pessoa que tenha uma deficiência física, uma deficiência visual, deficiência auditiva, baixa estatura, uma pessoa muito alta, uma pessoa obesa. Então, você pensa na diversidade humana e pensa como que todas essas pessoas vão conseguir realizar aquelas microações que você mapeou quando você foi entender qual é a dinâmica de utilização do espaço. Tá? Então você fazer esse exercício, e isso é um exercício que a gente pode fazer a todo tempo. Você pode fazer em situações de projeto, você pode fazer em situações do seu dia a dia, você na sua rotina aí, você interage com muitos espaços. Se você tem um local de trabalho, você está interagindo com aquele local de trabalho, então você pensa tudo que você faz lá. E na verdade, isso é um exercício de você sair do automático. Nós não pensamos sobre isso na maior parte do tempo, a gente simplesmente vai e faz. Se você precisa ir a uma agência bancária, você simplesmente vai, você sabe que você vai chegar ali, você vai ter um controle de acesso, talvez com uma porta giratória, você vai ter ali um local para você colocar os seus objetos, você vai entrar, você vai utilizar o caixa eletrônico, ou você vai buscar o atendimento da gerência. Então você simplesmente faz isso de maneira automática. E quando a gente pensa em acessibilidade arquitetônica, tudo isso que você faz de maneira automática, você deve parar, respirar, observe como que aquilo vai acontecer, tá? E pense como que as pessoas que têm características diferentes das suas vão conseguir realizar aquelas ações que você já faz com tanta naturalidade. Aí você já vai conseguir ter uma pista, já vai conseguir entender as falhas na acessibilidade daquele espaço ou daquela edificação ou daquele projeto, ou você já vai conseguir perceber os elementos de acessibilidade que já existem ali. Seja uma largura de corredor que seja adequada, que está especificado lá na NBR 9050, seja a questão dos desníveis que você tem em rotas acessíveis, que você já tem uma outra percepção sobre esses desníveis, que para você pode ser um obstáculo muito simples e muito trivial que você vai transpor ali sem muita dificuldade. Mas se você pensa em uma pessoa com algum tipo de deficiência, aquilo se torna uma barreira difícil de ser transposta, né? Então, esses pequenos elementos, esse exercício, como eu disse para vocês aqui, vão trazer essas facilidades de compreensão de questões relacionadas à acessibilidade. E o referencial técnico, que são as normas e também a legislação, vão ser aquele material de consulta, você não tem que decorar tudo que está ali, você tem que saber, porque são muitas informações. Então, por exemplo, se você pensa assim, não, eu sei que lá na NBR 9050 eu tenho aqui como eu devo especificar a escada, eu sei quais são os elementos obrigatórios, eu sei que lá tem mostrando como vai ser o dimensionamento dos degraus, qual que vai ser a altura do espelho, qual que vai ser a largura do piso ali, qual vai ser essa relação. Eu tenho lá uma maneira de dimensionar, que existem em outros materiais técnicos também para você conseguir consultar. Mas lá na norma de acessibilidade também existe. Então, se você detém essa informação, na hora de projetar, você vai lá na norma, consulta qual é essa informação para você levar para o seu projeto. Aí você sabe que na escada você vai precisar ter o quê? Vai precisar ter a sinalização visual dos degraus, vai precisar ter a sinalização de pavimento, vai precisar ter o corrimão em duas alturas, dos dois lados, vai observar a empunhadura dos corrimãos, que também é especificado lá na NBR 9050. Então, esses elementos obrigatórios que estão nas normas de acessibilidade, que você vai trazer para o seu projeto de maneira consciente, olha, estou atendendo o que é o requisito de acessibilidade, com base nesse exercício que você fez anteriormente, para você assegurar que todas as pessoas vão conseguir utilizar aquele espaço com autonomia e com segurança, quando ele sair, né, do campo do imaginário e virar um espaço real a ser frequentado por todas as pessoas.
tá bom? Então, é assim, é um pensamento macro, não é assim, vou atender, vou pegar a norma e atender o que está na norma. Quando você passa a fazer esse tipo de exercício, treinar a sua percepção, trabalhar e implementar os requisitos de acessibilidade passa a ser algo natural, que você vai conseguir fazer com mais facilidade, tá bom? Deixa eu avançar aqui nas perguntas, que são muitas. Área de transferência para o banco articulado do chuveiro. Ok, vamos lá. A área de transferência para o banco articulado do chuveiro. Gente, quando eu tenho que dimensionar chuveiro, né, essa área de chuveiro ali acessível, eu tenho todo um requisito de acessibilidade que está lá na seção 7 da NBR 9050. Ela vai falar tudo sobre instalações sanitárias, tá? Tudo sobre instalações sanitárias. Então, eu tenho lá como que você vai dimensionar essas áreas de chuveiro. Então, eu tenho a parte lá, né, de instalações sanitárias, então eu tenho a área de circulação lá para sanitários, e eu tenho essa parte separada que vai falar especificamente sobre chuveiros, tá bom? Então, isso vai estar lá na NBR 9050. A minha norma, eu estava usando ela aqui ontem, e eu, honestamente, eu não sei o que eu fiz com ela. Então, eu vou olhar no digital aqui e vou falando para vocês, não vou ter como mostrar. Mas tem aqui, depois vocês consultem a norma de vocês aí, que vocês vão ver que vai estar lá a informação. Então, essa parte específica de chuveiro é interessante, que olha só, banheiros acessíveis e vestiários com banheiro conjugado. Boxe para ducha, está lá no item 7.12. Então, eu tenho esse item 7.12, que está lá na página 106, e muita atenção que a gente tem que observar, que essa parte específica aqui, ela vai estar na errata de 2021 da NBR 9050 de 2020. Então, em 2021 foi publicada uma errata, que é a errata 1, que vai falar exatamente isso aqui, ó. Item 7.12.1.1, página 106. Incluir como primeiro parágrafo. Vamos ver primeiro o que fala nesse item 7.12.1.1? 7.12.1.1 vai falar sobre áreas de transferência. Então, 7.12.1 vai falar sobre boxe para chuveiro e ducha. Aí fala lá, banheiros acessíveis e vestiários com banheiros conjugados devem prever área de manobra para rotação de 360 graus para circulação de pessoa em cadeira de rodas. Isso está lá no item 7.12.1, box para chuveiro. Mas aqui está falando do banheiro acessível e do vestiário com banheiro conjugado, que o banheiro em si tem que ter essa área de giro com 360 graus, que é aquela circunferência com 1,5 metro de diâmetro, livre, pode ter uma pequena interferência ali com a bacia sanitária e com o lavatório, que está lá prevista na NBR 9050 também. Então, você tem que ter essa área no banheiro como um todo. E quando a gente avança, considerando aqui a área de transferência 7.12.1.1, vai falar o seguinte: os boxes devem ser providos de banco articulado ou removível. Os boxes são aquele espaço lá que a pessoa vai efetivamente tomar o banho, vai estar lá o boxe do chuveiro, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, ter profundidade mínima de 45 centímetros, altura de 46 centímetros do piso acabado e comprimento mínimo de 70 centímetros. Desculpa. Instalados no eixo entre as barras, conforme figura 127. O banco e os dispositivos de fixação devem suportar um esforço de até 150 quilos. Então, gente, isso aqui é uma parte desse item 7.12.1. Aqui vai trazer as características do banco que deve existir quando eu tenho um banheiro acessível. Então, lá naquele box, aquela região onde eu tomo banho efetivamente, eu preciso ter esse banco e aqui está a especificação de como deve ser esse banco. Avançando no item aqui, ó, quando houver porta no box, esta deve ter vão com largura mínima de 90.
e ser confeccionada em material resistente a impacto. Recomenda-se o uso de cortina ou porta de correr, desde que sem trilhos no piso. Então, ainda especificando aqui a questão do box, né? Fala que se eu tiver uma porta, essa porta tem que ter no mínimo 90, não é nem 80, é 90, né? Para a pessoa passar ali, ó, com uma cadeira de banho, que seja. Ser confeccionada em material resistente a impacto, porque, né, os impactos acontecerão eventualmente. E recomenda-se o uso de cortina ou porta de correr, desde que sem trilho ou piso. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Claro que, né, cada caso é um caso. Mas aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 pessoas com deficiência que vão utilizar o banheiro aqui para tomar banho também. Claro que não, né, no caso aqui não é um banheiro conforme a especificação aqui da NBR 9050, porque aqui é um espaço residencial unifamiliar, então eu vou fazer aqui a adaptação, o jeito que eu acho que vai ser mais conveniente, mais fácil para a utilização das pessoas aqui. Mas nesse ponto aqui especificamente, eu já tive aqui o banheiro com box, já tive a cortina também, mas para mim a melhor opção que ficou aqui foi a área do chuveiro sem nada, sem cortina, sem box, sem nada. Ficou a melhor opção, porque vai lá, molha tudo mesmo, depois vai lá e seca tudo, é muito mais fácil do que ficar administrando o box é pequeno, aí você vai, tem que entra com a pessoa para ajudar no banho, para sair, é uma dificuldade danada, mas enfim, claro que cada caso é um caso, mas aqui especificamente a ausência tanto do box quanto de qualquer tipo de outro elemento para a retenção dessa água do banho trouxe muito mais facilidade. Quando tirou tudo, foi assim, a glória do Senhor. Eu falei, nossa senhora, que maravilha que ficou isso aqui sem nada, tá? Mas aqui, caso você esteja projetando em uma situação que você deseja instalar o box ou algum outro elemento, tem essa recomendação aqui, tá? Tem que ter a largura mínima de 90, ser construído de material resistente a impacto e recomenda-se o uso de cortina ou porta de correr, desde que sem trilho no piso de baixo. Aí você coloca o trilho, somente o trilho superior. A área de varredura da porta não pode interferir com a área de transferência da cadeira de rodas para o banco. Para tudo aqui agora. Vamos pensar, vamos imaginar a situação. Vamos imaginar na situação assim, mais difícil, vamos dizer assim, mais extremo assim, para uma pessoa utilizar um banheiro que vai fazer uso do banco. Então imagina que é uma pessoa em cadeira de rodas que vai utilizar o banco, pensa em como que ela vai fazer isso. Ela vai precisar entrar naquele banheiro ali. Então por isso que esse banheiro já tem que atender aos requisitos de acessibilidade, considerando que a gente já falou anteriormente ali, que é aquela área de circulação, área de giro com 360 graus. Ok, então ela entrou e ela vai tomar o banho. Então se tem um box ali, já é uma barreira. Se aquela barreira já existe, você tem que pensar na configuração daquele box ou daquela cortina, de modo que uma pessoa em cadeira de rodas consiga entrar no banheiro e fazer a transferência da cadeira de rodas para esse banco que a gente acabou de saber qual é a especificação dele aqui também, com relação à altura, largura, profundidade. Então a pessoa tem que chegar, se aproximar, estacionar a cadeira ali, travá-la e fazer a transferência. Entendeu? Então você pensa em como que essa pessoa vai fazer, vai realizar esta ação. Então, dependendo de qual é a configuração do seu banheiro aí, pode ser que quando você tem esse box, já vai trazer uma dificuldade em realizar esta ação. Então você pensa, esse box ele vai dificultar isso? Então talvez seja interessante você não colocar o box, você colocar outro elemento ou até deixar sem nada mesmo, como é o caso que eu disse para vocês aqui em casa, que eu faço aqui. Então, essa área de transferência é exatamente isso. A pessoa conseguir entrar no banheiro, estacionar a cadeira ali próximo daquele banco e fazer a transferência. A transferência é passar da cadeira para o banco. Isso é fazer a transferência. Então, ela tem espaço para conseguir fazer isso? É isso que está falando aqui. Que a área de varredura da porta, no caso de você ter um box, não pode interferir na área de transferência para a cadeira de rodas e para o banco. Aí você pensa assim também, a pessoa conseguiu fazer a transferência da cadeira de rodas para o banco.
Depois ela tem que conseguir tirar a cadeira de rodas dela de perto ali, se tiver uma área que sabe que vai molhar, que vai espirrar água ali, que pode molhar a cadeira dela. Então você tem que visualizar isso aí, gente. Tem que pensar na pessoa realizando aquela ação, utilizando aquele banco, entrando no banheiro, estacionando a cadeira, fazendo a transferência, depois afastando a cadeira para a cadeira não molhar, depois tendo a possibilidade de, né, buscar essa cadeira, e isso tudo com autonomia e com segurança. Tá? Então é isso que você vai pensar na hora de projetar um banheiro que esteja em um espaço de uso coletivo ou de uso público, que vai ser, né, utilizado por muitas pessoas. Você deve atender a essas questões que estão faladas aqui. E esse item ainda não terminou. Eu vou terminar ele aqui, vai ser o último item dessa live de hoje aqui, porque tá bem grande e ainda tem a errata. Então vamos lá. Os boxes devem ser providos de banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável. Vai tá repetindo, né, gente? Tá repetindo. Impermeável. Ter profundidade mínima de 45 centímetros, altura de 46 centímetros do piso acabado e comprimento mínimo de 70 centímetros instalado no eixo da barra, conforme figura 126. O banco e o dispositivo de fixação devem suportar. Tá? A gente está repetindo, se vocês verem na norma lá, é exatamente o mesmo parágrafo lá do começo. Então é só reforçando aqui a especificação de como deve ser esse banco na área de chuveiro. E agora a gente vai trazer a errata. O que está falando lá na errata? A errata fala assim, ó, deixa eu dar um zoom aqui para eu enxergar melhor. Incluir como primeiro parágrafo, lá nesse item 7.12.1.1, página 106. Para os boxes de chuveiro, deve ser prevista área de transferência externa ao box, de forma a permitir a aproximação e a entrada de cadeiras de rodas, cadeira de banho ou similar. Então, olha essa errata. O que está falando aqui? Falou esse tanto de coisa que a gente já mencionou aqui, nesse item 7.12.1. Só que esqueceu de falar que para você conseguir acessar esse box de chuveiro tem que ser prevista uma área de transferência externa ao box, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeiras de rodas, cadeiras de banho ou similar. Então, mais uma vez, você pensar em como aquele espaço será utilizado. Você pensar na dinâmica de utilização do espaço. A pessoa vai tomar um banho, ok, então ela vai lá, ela vai pegar, a fazer a transferência da cadeira para o banco, então ela precisa se aproximar desse banco de alguma forma. Como será essa aproximação? Se eu tenho um box, aquele box já vai constituir mais uma barreira, tá? Para a pessoa conseguir realizar isso aí. Mas é possível ainda você ter o box e ainda ter esse banco para a pessoa conseguir acessar. Mas aí a pessoa tem que conseguir entrar com a cadeira de rodas para esse box, se aproximar do banco, fazer a transferência e depois tirar essa cadeira, que não vai deixar a cadeira lá para que ela fique toda molhada lá depois. Como é que ela vai fazer para se secar, né? Para pegar a cadeira depois que terminar o banho. Então, é exatamente isso, você pensar em como aquele espaço será utilizado. Então, quando você faz esse tipo de exercício, você já consegue prever, olha, aqui eu tenho a área de circulação do banheiro como um todo, aqui eu já tenho a área de transferência aqui, para esse banco articulado, para que uma pessoa consiga utilizar o banco para tomar o banho efetivamente. Então, você pensar em como aquele espaço será utilizado, você vai conseguir projetar e ter as respostas de como que você deverá dimensionar aquele espaço. E são esses os requisitos apresentados com essa errata aqui, que foi incluída, essa errata 1, desse mesmo item que vai falar sobre esses bancos de transferência, essa área, esse box do chuveiro que a pessoa vai utilizar ali. Então é você pensar em como que a pessoa vai utilizar aquele elemento ali da acessibilidade, você vai considerar, já vai conseguir entender se a maneira como você está projetando está adequada e está de acordo com os requisitos de acessibilidade que estão aqui na NBR 9050 e nessa errata 1 aqui, para você saber se você está atendendo ao que está ali tecnicamente recomendado, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem muita pergunta, gente.
Tem muita pergunta, mas eu vou responder a todas elas. Falei dessa parte de área de transferência para o banco articulado do chuveiro e a partir da semana que vem vou continuar aqui respondendo, vou tentar responder assim, eu começo a falar, eu empolgo, né, gente? Mas eu vou tentar ser mais objetiva aqui, mas acontece que eu quero fazer com que vocês consigam perceber, entender que a acessibilidade, apesar de ter um referencial técnico muito vasto, quando você pensa nesses termos de usabilidade, acaba ficando mais fácil de você entender o que deve ser realizado, o que deve ser implementado ali, considerando os requisitos de acessibilidade para que todas as pessoas consigam interagir, utilizar aquele espaço ou aquela edificação. Eu vou acenar para as pessoas aqui. Roseli Negrão, Silvinha 0712, Rafael Fuser, Fernando Campos, Leomar LC, Coelho Marilis, Noel Éder, tá sempre aí, né, Noel? Enge Igor SL, vou acenar para todas as pessoas aqui, sintam-se todos acenados, cumprimentados, tenham todos um excelente dia e é isso, um beijo para vocês.